Olá, eu sou o pastor Divino Maurício. Nós estamos aqui gravando uma série de vídeos que visa a análise das lições da revista Betel do terceiro trimestre. Essas lições visam trazer para os nossos professores uma capacitação, uma orientação no sentido de dar uma melhor aula na escola dominical nesse período. Essa revista foi comentada pelo Ministério Vila Nova, cujo nosso presidente é o pastor Josué. E hoje nós estaremos tratando da lição de número 3, para que possa facilitar o aprendizado e o planejamento dos nossos professores. Acompanhe aqui a nossa lição 3, que vai nos aludir bastante sobre o assunto que será comentado. Vamos lá. Lição de número 3, a relevância da igreja no cumprimento da sua missão. E aqui nós vamos tratar primeiramente dos objetivos da lição. Número 1, revelar o verdadeiro papel da igreja. O 2, falar sobre o dever da igreja de edificar os seus membros. E 3, destacar a igreja como representante de Deus. Então, são objetivos específicos que vai tratar do cumprimento da missão da igreja. Na introdução, nós vamos falar sobre o Senhor Jesus, que é a base do cumprimento desta missão, a ordenança dele para a igreja cumprir esta missão. O Senhor Jesus revela e ordena em todo o seu evangelho, de forma bem clara e direta, a missão evangelizadora da igreja no mundo. Isto implica que o principal objetivo da igreja, enquanto cumprimento desta missão, é levar a mensagem de salvação ao mundo perdido. Aqui nós entendemos a importância dessa missão e a ordenança de Jesus no cumprimento desta missão. Por quê? Porque a igreja tem uma missão específica, levar o evangelho de salvação ao mundo perdido. A igreja tem essa tarefa magna a cumprir. Vamos à frente para entendermos bem esse assunto. Primeiro, 1.1, falar sobre evangelizar o mundo. A missão da igreja é pregar o evangelho. Em Atos, no capítulo 1, verso 8, temos a visão da atuação da igreja, tanto no aspecto local, que lá vai dizer em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E isso no que tange ao aspecto local quanto mundial. Nós temos que a pregação da palavra deve ser anunciada simultaneamente, ou seja, de forma micro, local e também macro, no que tange a visão global, a visão mundial de evangelização. Como também em outras regiões, estados, nacional e internacional, como é o caso das missões transculturais. 1.2 vai falar da evangelização local. Trata-se da evangelização nas áreas onde a igreja está inserida, isto é, na comunidade local, nas casas, nos comércios, escolas, faculdades, etc. A evangelização local é de responsabilidade dos membros da igreja, ou seja, somos responsáveis pela pregação da palavra na sociedade a qual estamos inseridos. E o ministério Vila Nova cumpre com muita primazia, com muita excelência essa tarefa e a gente realiza periodicamente o culto do amigo, onde a igreja sai para convidar as pessoas para participarem desse culto genuinamente evangelístico. Então é muito importante a igreja ter esta visão de evangelização na comunidade local. É o evangelismo doméstico, assim podemos afirmar. Vamos à frente. 1.3 vai falar da evangelização mundial. Veja só que isso é muito importante porque trata de missões transculturais. Uma estatística da evangelização mundial diz que 1/3 da população mundial ainda não foi alcançada pelo Evangelho de Cristo. Ou seja, existe hoje cerca de mais de 2 bilhões, ou talvez muito mais, de pessoas que ainda não ouviram falar de Jesus. Portanto, a evangelização transcultural, cuja finalidade é alcançar outros povos, é um desafio muito grande e urgente. Existem 3 formas de fazer missões: orando, contribuindo
e indo ao campo missionário. Então aqui nós entendemos que a evangelização mundial é uma tarefa urgente da igreja, ou seja, levar o evangelho da salvação a outros povos, a outras nações, a outras culturas. Vamos à frente. O ponto 2 vai falar da missão consigo mesmo, a missão introjetada na igreja. O segundo aspecto da missão da igreja é com relação a si mesma. Aí está essa introspecção, já que tem o princípio dever de edificar seus membros. A igreja tem essa tarefa de edificação dos seus próprios membros. Isso aqui é o conceito básico de discipulado. A edificação da igreja é uma tarefa mútua realizada por todos os seus membros. É o compartilhar dessa edificação, é o discipulado na sua maior excelência. 2.1 vai falar sobre edificar os seus membros, ou seja, é o discipulado na prática. Por meio da comunhão, edificamos uns aos outros. A igreja edifica seus membros por meio da instrução e do ensino. O papel do discipulado é muito relevante na vida diária da igreja. O ensino, a participação efetiva no estudo da palavra, esse compartilhar de experiências espirituais é a base dessa edificação dos membros da igreja. Vamos à frente. 2.2 vai abordar cuidado dos seus membros, ou seja, a preocupação com esse cuidado com os membros da igreja. O cuidado está presente nas diversas funções da igreja. Está evidente que Jesus preocupava-se com as necessidades não somente espirituais, mas também as físicas das pessoas. Ou seja, tanto a preocupação com a vida espiritual, como a vida cotidiana, como as necessidades básicas das pessoas. Os líderes precisam ter este cuidado também em acompanhar e procurar as pessoas, ajudar nas dificuldades, nos dramas que os membros enfrentam no seu dia a dia. Esse apoio é fundamental, tanto na área afetiva, na área psicológica, na área das carências de necessidades do dia a dia. É preciso que a igreja esteja atenta a esse cuidado. Vamos para o 2.3. 2.3 vai falar da missão social da igreja, que é uma missão extremamente importante. A igreja tem um papel relevante, um papel de destaque, fazendo frente aos desafios da área social, dando uma contribuição significativa, olha bem, a fim de minimizar o sofrimento das pessoas. Nosso ministério, o Ministério Vila Nova, cumpre com relevância, com bastante eficácia esse trabalho como tarefa social e espiritual, com distribuição de centenas de cestas básicas durante o mês e também com a realização do rally missionário, é bom que a gente diga isso, realizado todo ano. E aí a igreja leva várias toneladas de alimentos, de roupas, para populações carentes ali do interior do Piauí. É a obra missionária, ou seja, a evangelização aliada a essa missão tão importante de atendimento social. Por quê? O próprio apóstolo Tiago diz isso com muita clareza quando ele diz assim, de que adianta eu dizer a alguém que vá em paz se lhe falta o alimento cotidiano. Então, a tarefa social, ou seja, a missão social da igreja é crucial para que, aliado à administração da palavra, a igreja também venha cumprir este papel social. Vamos à frente. O ponto 3 vai falar da missão para com Deus, ou seja, a missão aliada ao propósito de Deus. A missão para com Deus consiste em edificar um templo espiritual, casa espiritual, para a adoração a Deus. Essa edificação está implícita, está inteiramente ligada ao crescimento espiritual dos seus membros. A casa espiritual da igreja são os membros da igreja. Adoração no Velho Testamento, no 3.1. Começou com os patriarcas, levando os altares rústicos a Deus, levantando esses altares rústicos a Deus. E o segundo ponto,
a adoração continuou nos altares levantados nas tendas construídas para o tabernáculo. Aquele tabernáculo móvel que seguiu o povo no deserto, construído por Moisés, aonde ali era um local de adoração, a chamada tenda da congregação. O grande rei Salomão, posteriormente, construiu um majestoso templo que se tornou o centro da adoração nacional e a glória de Deus veio habitar nele. No tempo de Jesus também, Herodes construiu um grande templo para adoração ali na Judéia, em Jerusalém. Então aqui nós vemos que a figura do templo, da construção do templo, significava a manifestação de Deus diante do povo, para que o povo pudesse reunir para adorar a Deus. Mas vamos ver agora o Novo Testamento. Seguimos em frente. 3.2, constituindo uma casa para a habitação de Deus. A igreja é o grande templo para Deus habitar e ser adorado. Portanto, é um estilo de vida independente de onde o adorador se encontra. Ou seja, servir a Deus, adorar a Deus, independe de um local específico. O templo de Deus é a igreja do Senhor. Então, a habitação de Deus é o povo de Deus. 3.3 vai falar sobre o exemplo da igreja primitiva. Isso aqui remete muito a nós hoje nos dias atuais. A igreja primitiva estava longe de ter a estrutura que temos hoje. Eles partiam pão de casa em casa, tomavam as refeições em comunhão com alegria e singeleza, isto é, uma adoração genuína de coração, contando com a simpatia do povo. Sua adoração e estilo de vida influencia o povo ao seu redor. Aqui nós vemos o testemunho dos irmãos da igreja primitiva que não tinham templos específicos erigidos para adorarem a Deus. Eles adoravam em casa, alugavam espaços para adorarem e sofriam uma perseguição ferrenha. Muito diferente de hoje, que nós temos um local para adorar a Deus, para nos reunirmos para adorar a Deus. Então esse exemplo nos deixa um legado de perseverança e fidelidade. Espero que a lição de hoje tenha contribuído para o planejamento, para o melhor entendimento dos nossos professores, para prepararem uma aula, para planejarem uma aula ainda mais eficiente. Deus abençoe, até a nossa próxima lição.